pessoal, aula de hoje nós vamos falar de escoamento uniforme, perímetro molhado. Peço perdão pela minha voz, ela está muito fraca, né? Mas vamos lá. O conceito de cônduto livre é um cônduto que está sujeito à pressão atmosférica, né? Então, os côndutos livres, diferentemente do cônduto forçado, em que a pressão interna é diferente da pressão atmosférica, já no cônduto livre você tem a caracterização da pressão atmosférica atuando. E ainda assim, dá para se aplicar o teorema de Bernoulli e dá para trabalhar com vazão, velocidade. O cônduto livre também ele pode ser utilizado no aquedutos para abastecimento urbano, na condução de água em áreas agrícolas, na drenagem superficial, na irrigação superficial de sulcos e inundação. Lembrando que nesse conceito temos os macro e microporos do solo. Qual é a função, professor, dos macro e microporos do solo? Elas estão intimamente ligadas à drenagem do mesmo, ao sistema de drenagem, à capacidade de campo do solo, à saturação de água no solo. Então, dependendo dos macro e microporos do solo, da natureza desse solo, se ele é argiloso, se ele é arenoso, se ele é areno-argiloso. Então, essa característica ela vai influenciar no sistema de drenagem. Ainda nessa situação, nós temos algumas formas geométricas que atuam nesse cálculo. Temos a fórmula circular ou semicircular, retangular, o trapezoidal, em formato de ferradura, o formato irregular. Da caracterização dessa forma, nós podemos trabalhar a seção molhada, o perímetro molhado, o raio hidráulico podem ser calculados. Um exemplo do teorema de Bernoulli aplicado aos côndutos livres. Nós temos um ΔH, temos um ponto 1, nós temos um ponto 2. Olha, nessa caracterização de um cônduto livre, V1 seria igual a V2. A pressão P1 é igual à pressão P2 equivale. Por quê? Porque é a pressão atmosférica. Nesse sentido, a gente aplicaria o Bernoulli, cortaríamos as pressões, as velocidades, teríamos H1 igual a H2 mais HF, que é uma correção aplicada em Bernoulli para tentar trazer uma credibilidade maior, mais próxima da realidade, que seria a perda de carga em metros, e MCA, massa do corpo de água. Então, isolando a perda de carga, teríamos que H2 menos H1, ou seja, o ΔH, né? Então, a perda de carga seria referente ao ΔH. Se nós tivermos que o J, né, que aí vem HF sobre L, o L é a caracterização em metros, teríamos que ΔH seria L sobre L igual a declividade, né? Então, essa caracterização demonstra como a declividade pode ser utilizada para se calcular esses côndutos livres. Um escoamento uniforme em uma dada seção transversal é caracterizado pela velocidade de ser constante em qualquer seção normal de escoamento. Um escoamento não uniforme ou variado é aquele em que as velocidades variam em cada seção transversal ao longo do escoamento. Ora, então você tem um escoamento uniforme em que a velocidade é constante, e você tem um escoamento não uniforme em que há uma variação da velocidade, obviamente. Das condições de ocorrência do regime uniforme, nós temos, olha, são constantes ao longo do cônduto. Aí vem a profundidade, a área molhada, a velocidade, que é o V. Aí vem a linha de carga, superfície livre e o fundo do canal. Falando da linha de carga, ela é inerente à linha piezométrica, né? Que é geometricamente os pontos que tem o sentido do escoamento. Então, nestas condições, olha, como podemos ver na imagem, olha, Y1 e Y2, ó, iguais, ó, Y3 são constantes. Olha, V1 igual a V2, que é igual a V3, constante.
né? Aí podemos ver o ΔH, o HF estaria aqui, ó, né? É chamada também, linha de carga nesse sentido, é chamada também um gradiente hidráulico. E linha de energia é a linha que representa a energia total do fluido. E é o sentido do escoamento, né? Chamamos de linha de energia a curva que representa a carga total do fluido, ao qual é expressa como seno, assim como a comparação da linha de classificação energética contém um termo extra do tipo energia cinética. A linha piezométrica seria o lugar geométrico ao qual chegaria a água em piezômetros fossem colocados ao longo de uma tubulação. Um piezômetro é o equipamento para medir pressões estáticas ou compressibilidade dos líquidos. Lembrando, só voltando aqui rapidamente, quando a gente aplica Bernoulli, você tem aqui o componente estático, você tem o componente cinético e você tem, olha, o componente de altura, né, que é o geométrico ou gravitacional. Os condutos livres são geralmente denominados de canais, os quais podem ser abertos ou fechados. Então, na aula de hoje, nós veremos esse modelo de conduto livre. E na próxima aula, nós veremos esses condutos fechados aqui no sistema circular. Canais em hidráulica compreende-se como condutos livres ou recipientes abertos ou fechados, naturais ou artificiais, independentes da forma, sujeitos à pressão atmosférica. Os rios são o melhor exemplo de condutos livres. A designação do conduto canal pode se aplicar aos cursos de água naturais ou artificiais. Temos aqui a fórmula de conduto forçado, que é a fórmula de Hazen-Williams, que o C a gente trabalhou aqui com o fator de atrito, né? E conduto livre, a gente está vendo essa fórmula aqui com raio hidráulico, né? Que envolve a perda de carga. Temos também a fórmula de Manning, muito conhecida, que a gente vai trabalhar hoje também com ela, que é a velocidade de escoamento, metros por segundo, o raio hidráulico, o I, que seria a declividade do canal, metros por metros, e o N, que é o coeficiente de rugosidade de Manning, que será dado. Ó. Então, o coeficiente de rugosidade de Manning tem, ó, terra, argiloso, arenoso, cascalho, por exemplo, se for em concreto, né, se for revestido, né. Então, cada um desses terá que ser colocado na problematização para que possa se fazer os cálculos. E aí nós temos aqui, olha, dos dados hidráulicos, aí vem, ó, o N, que é o coeficiente que nós vimos agora anteriormente, o raio hidráulico, né, a vazão, a velocidade, a área, tudo isso será envolvido dentro de problematizações e questões. Vamos continuando. Por exemplo, eu utilizei o Excel aqui para que ficasse mais fácil. Por exemplo, calcular a declividade que deverá ter o canal do esquema a seguir. Então nós temos aqui, ó, um revestimento de cimento N 0,018, nós estamos vendo aqui. Temos a vazão, 2,7 metros cúbicos por segundo. Temos o S, que é 2,5 metro quadrado, né, a área, né? E temos o perímetro, 4,5 metros. Temos aqui um H de 1 metro e aqui, 2,5 metros, ok? Vamos resolver aqui no Excel para ficar mais fácil. Então eu peguei logo aqui o raio hidráulico, ó, tá? Que seria o valor de S sobre P, ó. Então aqui a gente acha aqui, ó, o S 2,5 e o P 4,5, ó. Então achamos o raio hidráulico de 0,56, tá? Vamos por partes, né? E aí vamos para a fórmula de vazão, ó. S sobre N vezes raio hidráulico elevado a 2/3 vezes o I elevado a 0,5. Vamos lá. O N aqui, ó, que é o fator de Manning, é 0,018. Por quê? Porque é cimento, né? Então vamos à problematização. O que é que eu fiz aqui que vocês podem estar olhando aqui, ó? Ó, o que é que eu fiz, ó? Eu só substituí, viu? Vamos lá, olha. S, ó, 2,7, ó, S 2,7 sobre N, ó.
Desculpem, a voz tá ruim. Ó, o S 2,7, olha, eu só substituí, ó, tá? Conforme vocês podem ver aqui, ó, só fiz a substituição, ó, tá? Eu isolei aqui, eu isolei e eu fiz a substituição, tá? Cada uma aqui, ó, só substituir os valores, tá? Eu quero chamar a atenção para vocês para cá, para esse detalhe, viu? Ora, quando eu isolei o I, conforme vocês podem ver aqui, ó, da fórmula, eu isolei o I, aí chegamos aqui. Você tem I, que seria a raiz de 0,5. Ah, professor, eu usei aqui o Excel, eu não achei, né? E de fato você não vai achar. Nem a raiz cúbica você não vai achar. Então como é que você vai fazer isso aqui, ó? Como é que você vai fazer? Você vai pegar o valor, no caso é esse aqui, ó, o I11, ó. É o I11, tá aqui. Aí você vai aplicar essa função que você tá vendo aqui, ó. Tem no seu teclado aí, ó. Esse chapéuzinho aqui, ó. Aí você vai fazer 1, aí, ó, 0,5, ó, 0,5. Quando você aplicar, você vai achar a raiz desse carinha aqui, viu? Ah, pessoal, tente aí, faça aí, você vai ver como vai dar certo. É a mesma coisa, se fosse a raiz cúbica, onde está 0,5, você colocaria 3 aqui, entendeu? Você vai aplicar desse jeito aí. Ou seja, quando peguei o 0,5, coloquei aqui, achamos, olha, 0,000812. Ah, professor, e esse aqui embaixo? Você está vendo que o de baixo eu apliquei a porcentagem, né? Só multipliquei por 100, ó. Multipliquei por 100, ó. Olha aqui, ó. E 12 por 100, ó. Tá? Então a declividade, ó, é 0,08%, tá? A declividade nessa problemática aqui em questão que você está vendo. Tá? Então cuidado com esse dado bem aqui. Que você vai dizer, mas professor, eu não achei no Excel. É só você fazer como tá aqui que eu estou lhe mostrando, ó. Que aí você vai conseguir a problematização. Então tá aí, ó, declividade. Desculpem a voz, gente, tá muito ruim minha voz. Esse problema aqui, ó, foi nos dado, ó, o I 0,4. Professor, como é que eu sei esse aqui? É só dividir por 100, ó, tá? Aí o revestimento, cimento liso, tá? A área em metro quadrado e o perímetro, tá? Vamos aplicar ele, vamos fazê-lo. Olha, aqui, ó, que é o lado, tá? O raio hidráulico S pelo P, ó, tá? E aqui a mesma coisa, se te aplicou aqui, ó. Só que aqui eu não precisei, vocês podem perceber, desculpem, eu não precisei isolar o I, ó, tá? Porque nesse caso é potência, né? Potência, conforme você pode ver aqui, ó. Ó. Só como é que eu acho essa potência aqui? Vamos lá, vou fazer aqui para vocês, ó. O raio hidráulico é 0,5, né? Olha, um exemplo eu vou aplicar aqui, ó. Ó, potência, ó, tá? Eu apliquei, quanto é o raio hidráulico? 0,56, ó. Eu vou apertar ponto e vírgula. Observem bem aqui, ó, como vai mudar, ó. Vou apertar ponto e vírgula, ó, mudou. Qual é a potência? É 2/3, né? Se tu for ver 2/3 é 0,66. 66666. Olha aí, ó. Eu vou apertar, ó. Ó, viu? É assim que a gente faz. É esse aqui, ó, o I05 aqui, ó. Vamos lá. Igual ó, potência, ó, 0,0004, ó, ponto e vírgula é 0,5, né? 0,5, ó. Ó, eu vou apertar aqui, ó. Ó, aparece, tá? Então é assim que a gente faz, só pra vocês verem aí. Então aqui, ó, eu só substituí, ó, o valor do S, ó, 2,5, o N, quanto é o N? Ó, 0,013, que é do cimento, ó, aqui embaixo, ó. O raio hidráulico eu acabei de mostrar para vocês e o I eu acabei de mostrar, ó. Então a vazão em metro cúbico por segundo, conforme vocês podem ver aí, tá? Bora continuar. A voz está muito ruim. Bem, vamos lá. Aqui eu vou aproximar porque fica mais fácil. Ó,
Quando nós olharmos aqui, ó, o cálculo da altura do canal, vamos olhar aqui essa forma geométrica aqui, ó, tá? O trapézio. Ó, calcular a altura H que o canal deverá ter no esquema. Vamos nos atentar a esses 60 graus. Então você tem que o cateto oposto sobre a hipotenusa e você tem o cateto adjacente, cateto oposto, cateto adjacente. Obviamente, então se você olhar, olha, ó, a angulação, ó. Então, seno de 60 graus, né? Aí vem ser, ó, o H, olha o H aqui, ó, o H sobre o A, né? Sem susto, né? Normal, né? Isolando o A aqui, nós temos A igual a H sobre seno de 60, tá? Vamos ver o cateto adjacente, ó. Você pode ver aqui, ó, adjacente, ó. Então, cosseno de 60 vem assim, ó. Cosseno de 60 graus vem assim, ó, o x, né? Por que x? A gente não tem esse valor aqui, tá? Se nós fôssemos fazer base menor, base maior, ó, seria só essa base aqui somada a essa. A gente não tem o valor de x. Mas nós vamos aplicar aqui, ó, cosseno de 60, ó. X igual, isolando, né? X igual a A vezes cosseno de 60, ó. Tá? Temos ainda a formulação do perímetro, que vem a ser igual a 2 vezes A mais B, ó. O A e B, ó. 2 vezes A mais B, ó. E temos a área, ó. B vezes H mais 2 vezes X vezes H sobre 2, tá? E ainda aqui nessa problematização, nós temos a velocidade e temos a vazão. Ah, professor, ele me deu uma vazão aqui. Aplica na fórmula, não tem problema não. E aí aqui embaixo, você pode fazer aí, nós temos as variações. No caso, serão as alturas H. 1, 2, 1,5. Pode ser 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Pode ir fazendo. Vamos lá. Vamos resolver. Me perdoe a voz, galera. Olha, eu transpus para cá, ó, tá? Então, vamos lá. Eu peguei o seno de 60 e aí eu coloquei o valor 0,86. O cosseno de 60, 0,5. Quando o H for 1, ó, ou seja, 1 metro, sem susto, né? Com calma, né, pessoal? Ó, 1 sobre 0,866. Ó, o seno de 60 aqui, ó. 1 sobre 0, ó. Olha aqui, ó. Tá? Então vai dar o A, esse cara aqui, ó. 1,15 metros, tá? Só aplicando diretão, né? Bora aqui pro outro, ó. X igual a A vezes cosseno de 60, ó. Vamos lá. Olha o valor do A aqui, ó. Olha o cosseno de 60, 0,5, ó. A gente aplicou o valor do X aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. 0,577, tá? Então, achamos o valor do X, achamos o valor do A, tá? Vamos aplicar esta fórmula aqui, ó, do perímetro, ó. Vamos lá, olha. Aqui, ó. Lembrando que, para matemática, né? Multiplicação, divisão, depois adição e subtração, né? Então, a gente aplicou aqui, ó. O P vem a ser 2 vezes o valor de A. Ó, o A aqui, ó. Tá? Mais 2, ó. Aqui, ó. Então, achamos o P de 4,3 metros, tá? 4,3 metros. Vamos para o S. Esse carinha aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá? Então, S. Vem assim, ó. B vezes H mais 2 vezes X vezes H sobre 2. Joguei aqui na fórmula também, ó. Ó, 2 vezes, qual é o H? 1, né? Eu adotei 1, né? 2 vezes 1. 2 vezes 1, ó. Mais 2 vezes, aí eu coloquei, ó. O valor de X qual é? Tá aqui, ó. 0,577.
vezes H, que é 1, olha o 1 bem aqui, ó, tá? Sobre 2, ó. Então, a área vai ser em metro quadrado, diferente dos outros aqui, ó, 2,77 metros quadrados, conforme você pode observar. Tá, pessoal, bora pra velocidade, bora, vamos pra velocidade. É esse cara bem aqui, ó, tá? Bem aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vem a ser, ó, 1 sobre N. O valor do N aqui, ó, 0,013, tá? Ó, 1 sobre 0,013, ó. Multiplicando o raio hidráulico. O raio hidráulico tá aqui, ó. Ó, o raio hidráulico, ele é o S sobre o P, né? O raio hidráulico é S sobre P, ó. Ó o valor do S, ó. Aqui, olha o valor do P, ó. Tá aqui, ó. Olha o raio hidráulico, tá? Aí aqui, ó, voltando. O raio hidráulico elevado a 2 terços, que é 0,66, ó. Daqui, ó. Potência, né? Que eu expliquei para vocês. Multiplicado, aí vem potência, ó. Ó, 0,03, ó. Qual é o valor do I, ó? O I tá 0,03, ó. Você divide por 100, tá? Você divide por 100, tá aqui, ó, 0,03, ó. Tá? Aí você aqui eleva a 0,5, ó. Potência, ó, tá? Nós achamos a velocidade. Conforme, ó, você vai preenchendo aqui, ó. Quando eu passar o slide aí pra vocês, aí vocês vão fazer aqui, ó, com 2, com 1,5, faz com 2 também, ó, com 1, com 2, com 1,5, com 2,5, vocês podem ir fazendo, tá? Então, essa é a aplicação aqui, ó, bem básica. Continuando, viu, pessoal? Vamos lá. Vou aumentar aqui, ó. O perímetro molhado, a gente acabou de fazer o cálculo dele, né? É o comprimento da linha de contato entre a água e as paredes e o fundo do canal, ó. Essa aqui é a definição dele. Só estou repetindo, né, pessoal? Ó, o cálculo de canais seções trapezoidal e circular. A gente está vendo o trapezoidal. Na aula que vem é o circular. Ó. A fórmula de Maine, inicialmente temos que lembrar que a fórmula de Maine é mais usual para o cálculo de escoamentos. Então, a gente já atuou esse cálculo aqui, ó, só está de uma forma diferente, viu? A área molhada, essa é toda a área da seção da reta do escoamento, perímetro molhado, perímetro de contato entre o conduto líquido e o fundo e as paredes. O raio hidráulico é a razão entre a área molhada e o perímetro molhado matematicamente, a fórmula do raio hidráulico, né? Olha aí, ó. Então a gente tem aqui, ó. Considere o seguinte, seção transversal de um canal, ó, trapezoidal. Ó. Você tem aqui o valor, lembra que a gente fez aqui ainda agora? Ó. A gente tem a angulação, né? Ó, colocaria aqui, ó. Você tem a angulação que será calculada. Só estou repetindo, né, pessoal? Sabendo que a inclinação da angulação é de 0,02, ó, 0,2%, que podemos considerar o coeficiente de rugosidade de parede N0013, falando agora de Maine, né? Qual é a razão para a situação apresentada? Ó, base menor. Aí você tem aqui, ó, isso aqui a gente já viu, né? O Z igual a H sobre V, aí tá mostrando aqui, ó, base maior, ó, igual a base menor mais 2 vezes, ó. Aí vem ó, a altura da lâmina de água, a aplicação direta, ó. Se o valor fosse, ó, 3, ó, mais 2 vezes 2, ó. Ó. Tá vendo aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Só para não se confundir, ó, tá? É só olhar aqui com calma. Base aqui, ó, o B, ó, 7,8 metros. Pergunta, cadê os dados, professor? Tô mostrando aqui, ó, tá? A gente já fez o cálculo. A área molhada, ó. Base menor mais base maior, ó. A aplicação direta, ó. Área molhada. A gente pode atuar também aqui no perímetro molhado na aplicação do teorema de Pitágoras, conforme
podemos observar aqui, ó. Olha, caso não tenha angulação, né? Olha, tá? A gente pode aplicar a aplicação do teorema de Pitágoras, olha, conforme você pode ver por aqui, ó. X ao quadrado igual a y0 ao quadrado, aí vem mais z, ó. Aí achamos o valor de x, ó. É outra forma que eu estou mostrando a vocês, né? Aí vem o perímetro molhado. Olha. O P 8,36. Vocês podem ver que a aplicação está bem direta, viu? Tá aqui o dado, viu? Ó. Aí vem o raio hidráulico, ó. Área molhada pelo perímetro molhado, ó. Ah, professor, a gente viu agora que eu mostrei a vocês S sobre P, não foi? S sobre P, ó. Olha o raio hidráulico. Aí vem o cálculo de vazão, que é da fórmula de Maine que nós aplicamos lá, olha. Já mostrei no Excel como é que faz, ó. Tá, pessoal? Então, hoje nós vamos trabalhar da foto à área circular. Como a minha voz está muito ruim, eu vou mostrar isso para vocês aqui. Aí eu vou gravar a aula da área circular desse perímetro, de como faz os cálculos do diâmetro. Por hoje a gente fica aqui.